Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história, um conflito cósmico que, olha, vai muito além da física. É um quebra-cabeça filosófico dos grandes, sabe? Uma trama sobre sobrevivência, sacrifício e um segredo daqueles guardado lá nas profundezas do espaço. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Não é só um problema para ser resolvido, mas uma história que desafia a nossa ideia de realidade e de compaixão. O palco de tudo isso é uma estrela de nêutrons, a PSR B1919 mais 21. E o que estava em jogo não poderia ser mais sério. Era simples. Para uma espécie continuar existindo, a outra parecia estar condenada a desaparecer. E o X da questão é esse. As leis que a gente conhece, sabe? As regras do jogo do cosmos, parecia que elas simplesmente não tinham uma resposta para esse impasse. Olha só o dilema. De um lado, temos colonos humanos que precisam de energia para manter a estação deles funcionando, para viver, basicamente. Do outro, uma forma de vida nativa, toda baseada em cristal, que se alimenta exatamente da radiação que esses cristais liberam. Ou seja, a sobrevivência de um, literalmente, significava o fim do outro. É uma questão ética que parece não ter saída. Sem uma solução clara, nem na física, nem na moral que a gente conhece, os colonos fizeram um apelo desesperado. Eles chamaram por um mediador, um cavaleiro da oitava lei, na esperança de encontrar uma sabedoria que fosse além desse conflito. Para entender por que eles precisavam de uma oitava lei, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas 7 que eles já conheciam. Essas são as famosas leis herméticas, uma espécie de manual de instruções de como o universo funciona. Então, as 3 primeiras leis são a base de tudo. O mentalismo diz que tudo começa na mente, como um pensamento. A correspondência mostra que os mesmos padrões se repetem em tudo, do minúsculo ao gigantesco. E a vibração, bom, ela nos lembra que tudo no universo é energia se movendo, desde uma estrela até uma ideia. A segunda parte dessas leis governa como a realidade se mexe, como ela se equilibra. A polaridade explica os opostos, como luz e escuridão. O ritmo descreve os ciclos, as idas e vindas da vida. E causa e efeito? Bom, essa é a lei da responsabilidade. Nenhuma ação fica sem resposta. E para fechar, a 7ª lei, a de gênero. E aqui não se trata de sexo, mas sim dos princípios ativo e receptivo que impulsionam a criação de coisas novas. Só que, mesmo com todo esse conhecimento, os colonos continuavam num beco sem saída. As 7 leis explicavam o porquê do conflito, mas não davam uma solução. E aí chega o mediador, Henrique Hermes. Ele não apresentou uma solução tecnológica mirabolante, nem uma lei super complexa, não. Em vez disso, ele contou uma história, uma parábola bem simples. A ideia era, nossa, de uma simplicidade genial. Pensa assim, cada ser vivo, seja um humano ou um desses seres de cristal, é como se fosse um recipiente, um frasco. A força vital dentro dele é o vapor. E o ponto crucial é este. Todo vapor, toda vida, vem da mesmíssima fonte universal. Essa percepção mudou tudo. De repente, a história transformou um conflito por recursos numa questão de empatia, de reconhecimento. Eles não viam mais os seres de cristal como um recurso, mas sim como um reflexo deles mesmos. E acredite, funcionou. A mineração parou, o impasse simplesmente se desfez e deu lugar a um sentimento de unidade. A paz reinou. Parece um final feliz, né? Mas a história, ela não acaba aqui. Acontece que a parábola, por mais linda que fosse, não era a história completa. Era uma verdade parcial. Uma solução espiritual que, na verdade, estava escondendo uma intervenção bem mais prática e tecnológica. Por trás dos panos, o mediador usou uma tecnologia super avançada para desviar o excesso de energia da estrela para um quasar bem distante. Isso resolveu o problema físico dos colonos, garantindo a paz por 200 mil anos. Enquanto isso, a parábola ia curando o problema espiritual. Essa ideia de uma mentira nobre, uma mentira contada por um bem maior, não é de hoje. Às vezes, uma história que as pessoas conseguem entender é mais poderosa do que uma verdade que elas ainda não estão prontas para aceitar. A parábola foi uma dessas histórias. E isso nos leva à pergunta final, a mais importante de todas. Se a parábola funcionou tão bem, por que chamar de mentira? Qual era a verdade que ela estava escondendo? A resposta está na natureza da verdadeira oitava lei. Não era uma regrinha para ser seguida, mas uma verdade para ser vivida. E eles, os colonos, ainda não estavam nesse ponto.
Esse ditado antigo é a chave de tudo. Os colonos queriam uma solução para um problema prático, um problema de recursos. Eles não estavam buscando uma transformação de consciência, que era o que a verdadeira oitava lei pedia. Os ouvidos deles ainda não estavam abertos para isso. Essa nobre mentira foi, na verdade, um ato de compaixão. Foi como um degrau, uma ponte, para ajudar aquela civilização a chegar num estado de paz e dar a ela tempo para evoluir até o ponto em que pudessem descobrir a verdade por conta própria, sem que isso os destruísse. Então, qual é a verdadeira oitava lei? Olha, não é uma instrução, é a percepção da unidade total. É aquele momento em que a separação entre eu e o outro, entre quem observa e o universo, simplesmente desaparece. Não é algo que se aprende, é um estado que se alcança. É uma transformação completa. E isso deixa a gente com aquela reflexão final, né? Se a verdade mais profunda do universo não cabe em palavras, nem mesmo numa parábola, se ela precisa ser sentida, vivida para ser entendida, como é que se dá o primeiro passo nessa jornada? Essa história toda da estrela de nêutrons parece sugerir uma coisa. Às vezes o caminho não começa com uma lei, mas sim com uma história. Uma história que nos dá uma chance de encontrar paz para começar a caminhar.